Fragmentos de memórias e histórias do Núcleo Espírita Obreiros do Porvir de Guanambi, Bahia. As primeiras reuniões de estudos espíritas na cidade de Guanambi, Bahia, se iniciaram na década de 40, no século passado, século XX, na residência do senhor Deomídio Neves de Macedo Filho, situada naquela época a Rua 2 de Julho, centro da cidade. Ele convidou alguns amigos que tinham interesse em estudar a doutrina espírita. Os estudos e as sessões mediúnicas ocorriam semanalmente em um dia específico às 20 horas. Em primeiro lugar, o coordenador dos trabalhos fazia a prece inicial. Em seguida, realizava-se o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, para que pudessem conhecer os princípios da doutrina espírita e realizar as atividades com segurança. Em uma das reuniões, Dona Letícia Angélica da Conceição, esposa do senhor Deomídio Filho, sentiu a presença de um espírito, através da psicografia, capacidade atribuída a certos médiuns de escreverem mensagens sob a influência de espíritos desencarnados. E a partir desta data, desenvolve a sua mediunidade, possibilitando a comunicabilidade entre o mundo material e o mundo espiritual. As notícias foram passando de boca em boca. Algumas pessoas achavam interessante o assunto de se comunicar com os mortos, entre aspas. Outras, quando ouviam falar do espiritismo, faziam o sinal da cruz 3 vezes e diziam: creio em Deus Pai. Entre a aceitação e a desconfiança da pequena população, o grupo foi aumentando e, em 21 de novembro de 1948, às 3 horas da tarde, foi fundado o Núcleo Espírita Obreiros do Porvir, da cidade de Guanambi, Bahia, conforme consta a ata da primeira Assembleia Geral. Aos 21 dias do mês de novembro de 1948, às 3 horas da tarde, em uma casa na Praça Getúlio Vargas, na cidade de Guanambi, estado da Bahia, de acordo com convites anteriormente feitos, reuniram-se os associados do Núcleo Espírita Obreiros do Porvir, sob a presidência do senhor Dr. Mário Spínola Teixeira, que declarou ser o fim da reunião a discussão, SIC, e votação dos estatutos para o Núcleo Espírita Obreiros do Porvir. Passando em seguida a ler o projeto dos estatutos e depois, por artigos que foram discutidos, votados, sendo aprovados os estatutos, constituído de 22 artigos seguintes. Capítulo 1, finalidades. Vamos fazer o recorte aqui de 3 artigos, o primeiro, o segundo e o 7º. Artigo 1º. Sob o nome de Obreiros do Porvir, fica fundado na cidade de Guanambi, estado da Bahia, uma associação espírita civil em conformidade às leis do país, que terá por fim o estatuto e conhecimento do espiritismo, sua prática moral e material. Inciso 1º. Praticando a tolerância, o núcleo não vai combater as múltiplas seitas religiosas ou credo filosóficos, mas procurar melhorar e regenerar os pensamentos e atos de seus associados. Artigo 2. O núcleo fará sessões práticas e experimentais de estudos
e, quando possível, sessões públicas doutrinárias. Inciso 1. As sessões práticas têm por fim o desenvolvimento de médiuns, instruções morais aplicáveis à vida cotidiana, prática da caridade, e serão feitas com número escolhido de associados. Inciso 2. O desenvolvimento da mediunidade consistirá para o médium no estudo, o conhecimento da doutrina espírita, exercício da concentração, meditação e prece, apurando sua sensibilidade para perceber os fluidos dos espíritos que se aproximarem e a maneira de se comportar durante a manifestação. Artigo 7º. O núcleo será administrado por uma diretoria composta de um presidente, um vice-presidente, um secretário, um tesoureiro e um bibliotecário. Após a leitura, discussão e aprovação do Estatuto, procedeu-se à eleição da diretoria primeira, dando o seguinte resultado. Para presidente, Dr. Mário Spínola Teixeira. Vice-presidente, senhor Delmídio Neves de Macedo Filho. Para secretário, Jaime Neves de Macedo. Para tesoureiro, Deolinda Pereira Martins. Para bibliotecário, senhor João Batista Teixeira. E para a comissão de contas, os senhores Antônio Ubirajara da Silva e Teobaldo Andrade. Foram, em seguida, empossados os seus cargos e o secretário Jaime Neves de Macedo lavrou a ata que foi por ele assinada e os demais presentes. Guanambi, 21 de novembro de 1948. Assinaram na ata 18 sócios. Mário Spínola Teixeira, Delmídio Neves de Macedo Filho, Jaime Neves de Macedo, secretário, Deolinda Pereira Martins, tesoureira, João Batista Teixeira, bibliotecário, Antônio Ubirajara da Silva, Teobaldo Andrade, Letícia Angélica Neves, Teodomiro José Barbosa, Edgar Vitoriano de Souza, Maria Pereira Batista, Francisca Sátira de Araújo, Rita Sátira de Araújo, Antônio Amâncio dos Santos, Otaviano Pereira Donato, Antônia Vilas Boas de Araújo, Celso Moraes Malheiros, Maria Rita de Castro Moraes, Maria da Conceição Brito.